Fala galera, tudo bom? Professor André Ravani, professor de Direito Constitucional para concursos públicos e provas da OAB. Nesse vídeo aqui eu quero tratar com vocês rapidamente sobre um tema interessante e muito atual. Pode muito bem ser exigido na sua prova nos próximos anos, perfeito? Eu quero falar da perda da nacionalidade e a consequência da perda da nacionalidade. É um tema que é previsto no artigo 12 da Constituição, em seu parágrafo 4º. Aqui, a Constituição trata de dois princípios ou duas formas de perda da nacionalidade. Veja bem, primeiro, aplicado somente a brasileiros naturalizados. Acompanhe comigo. O artigo 12, parágrafo 4º, fala o seguinte: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso primeiro, tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Logicamente, essa é uma opção que eu só posso aplicar ao brasileiro naturalizado, já que somente esse poderá ter a sua naturalização cancelada por sentença judicial. Perfeito? Muito bem. Outro ponto. O inciso 2 trata de uma possibilidade de perda da nacionalidade que eu aplico tanto para brasileiro nato quanto para naturalizado. Acompanhe comigo. Inciso 2. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 2, adquirir outra nacionalidade. Então, no caso, se o brasileiro adquirir outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade brasileira. Ele deixa de ser brasileiro, tanto nato quanto naturalizado. Ah, professor, mas espera lá, aqui eu não tenho uma exceção aplicada? Sim, a própria Constituição trata de duas exceções. Ou seja, quando o brasileiro solicita outra nacionalidade, mas ele não perde a nacionalidade brasileira. Quais seriam as opções? Vamos ao texto. Trata a Constituição. Parágrafo 4º, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 2, adquirir outra nacionalidade, salvo, primeira opção, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, no caso, a lei estrangeira reconhece a nacionalidade originária, no caso, a brasileira. Portanto, nessa hipótese, não haverá perda da nacionalidade. Segunda opção, quando a nacionalidade for objeto de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, no caso, nessa segunda hipótese, o brasileiro também não perde nacionalidade, porque a naturalização do outro país foi uma imposição. Perfeito? Veja que interessante, e isso já foi objeto de prova. Nas duas opções, a manutenção da nacionalidade decorre muito mais da legislação estrangeira do que da nacional. Porque a nacional declara, se for solicitada a nacionalidade de outro país, o brasileiro deixa de ser brasileiro. Perfeito? Mas aí vem a pergunta de ouro que possivelmente pode ser exigida na sua prova. No caso, o brasileiro nato nunca poderá ser extraditado, perfeito? Em compensação, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado no caso de prática de crime comum antes da naturalização ou de tráfico ilícito de entorpecentes em qualquer momento. E o estrangeiro pode ser ou não ser extraditado? Resposta: sim. Quando a legislação determina, quando a hipótese da lei é alcançada, aí eu tenho a possibilidade de extradição de estrangeiro. Pergunta: o brasileiro nato que perdeu a sua nacionalidade pode ser extraditado? Essa questão caiu recentemente numa prova da CESP, STJ 2018, hein? Questão: conforme entendimento do STF, brasileiro nato que tiver perdido a nacionalidade poderá ser extraditado. Resposta: certa. Se o brasileiro perdeu a nacionalidade, deixou de ser brasileiro. Consequentemente, ele pode ser extraditado. Perfeito? Tomem muito cuidado com esses detalhes e hipóteses de perda da nacionalidade.
Ótimo estudo para vocês e uma boa prova. Um abraço grande.